Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de 4 falsos ensinos ensinados por alguns pastores sobre o casamento. Na verdade, você sabe, e eu tenho plena convicção disso, que uma das áreas mais atacadas pelo adversário das nossas almas tem sido a área da família e especificamente o relacionamento conjugal. Nessa perspectiva, a gente tem visto inúmeros ensinamentos e doutrinas distintas quanto ao casamento que nem sempre coadunam com as escrituras. E, lamentavelmente, muitos pastores, influenciados pelo sistema desse mundo, pelos valores do hedonismo, por exemplo, têm negociado alguns pressupostos das Escrituras, ensinando, por conseguinte, doutrinas equivocadas contra o casamento. Doutrinas essas falsas. E eu gostaria, dentre tantas, elencar 4, se não vejamos. Primeiro, o casamento só deve durar enquanto existir amor, e acabando-se o amor, o casamento acaba. Uma frase de Hollywood e uma frase comum às novelas da Globo, que entre linhas traz a ideia de que o casamento, a relação, ela deve existir somente naquele momento de paixão, de efervescência da alma, onde não se enfrenta dificuldades, lutas, problemas, ou seja lá o que for. E que com o passar do tempo, quando o amor estiver esfriando, naturalmente deve-se pensar na possibilidade de contrair um novo relacionamento, visto que para estas pessoas, e infelizmente para muitos pastores, a base do casamento não é a aliança, mas sim um amor do tipo platônico. Em segundo lugar, alguns têm ensinado, por exemplo, que nós não devemos separar aquilo que Deus ajuntou, o que é uma verdade. O problema é o que vem por trás disso. Eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas dizendo o seguinte: realmente a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse que não deve separar aquilo que Deus ajuntou. E essa pessoa, ou essas pessoas geralmente dizem. A questão, ou o problema, é que nem sempre as relações foram ajuntadas por Deus. Então você diz, em outras palavras, que por exemplo, o casamento a qual um casal experimentou ou vivenciou os enlaces matrimoniais, a aliança feita num determinado dia, não foi feito com a ciência, com a concordância, com a aprovação de Deus, então por isso ele pode ser desfeito. O que é um equívoco com absoluta certeza que fere as Escrituras, porque a partir do momento em que alguém fez um voto, um compromisso, uma aliança diante de Deus com um homem, com uma mulher, um casal fez isso diante do Senhor, aquilo dali é irrevogável. Terceiro lugar, o casamento, dizem alguns, não é uma instituição divina, e sim humana, por isso eu posso me divorciar. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Diz o Senhor lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e também diz: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento, ele foi instituído por Deus, a família, ela foi instituída por Deus, e é muito mais do que um compromisso social, e é muito mais do que um compromisso que um homem e uma mulher fazem diante da sua família e diante da sociedade. É uma instituição efetivamente divina. Em quarto lugar, ou o quarto ensino equivocado, é que somos fracos e que, em virtude disso, devemos ser misericordiosos com aquele que vive descaradamente em adultério, ministrando sobre esses compreensão, incentivando assim o divórcio. Afinal de contas, o que importa é ser feliz. Então a gente vai ver pessoas dizendo o seguinte: cara, se você está infeliz no casamento, separa e começa uma relação com uma outra pessoa, porque Deus vai abençoar, porque no fundo, o que Deus quer é que você seja feliz. Bom, amados e queridos irmãos, nós não devemos ser guiados e norteados pelos valores dessa época, nem tampouco pelos valores deste mundo. O curso deste mundo se opõe efetivamente aos valores, aos princípios estabelecidos por Deus. A família foi instituída por Deus, o casamento foi instituído por Deus e deve ser lidado com extrema seriedade. E nós devemos ser regidos não efetivamente por pseudo-verdades ou por aparentes
aparentes verdades, mas regidos, conduzidos pela inerrante, inequívoca e infalível Palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe.